Nós vivemos nesse mundo. Você fala, bispa, mas se a gente for parar para pensar, a gente vive em Sodoma. Lá quando Ló abrigou os anjos dentro da casa dele, fala que todos os homens da cidade se reuniram. Depois você lê na sua casa. Eles começaram a bater na porta de Ló e falando, olha, os 2 homens que entraram na sua casa, traga eles aqui para fora para a gente ter relações com eles. Olha que absurdo. E isso acontece hoje, não acontece? Não é algo do outro mundo. Aí você fala, bispa, mas a gente vive nesse mundo. Como que eu faço? Como que eu faço para manter, para construir a minha família em Hebrom? E para manter a minha família em Hebrom se eu vivo nesse mundo? Outro exemplo que eu gosto muito. Arca de Noé. Construa uma arca de Noé na sua casa e mantenha a sua família dentro dela. Deus tirou, Deus podia, gente, Deus criou o mundo, não é? Todas as galáxias, tudo que tem. Deus podia pegar Noé e a sua família e colocar num outro lugar, dar condições para eles viverem em outro lugar, destruir tudo aqui e depois colocar eles aqui de novo. Podia, não podia? Deus pode tudo. Noé passou pelo dilúvio. E às vezes a gente fala do dilúvio, fala da arca de Noé, e a gente imagina um barco, né? Uma arca bem bonitinha, navegando, assim. Foi assim, gente? Devia ter virado de um lado para o outro. Era dilúvio, era tempestade para destruir o mundo. Não foi uma chuvinha tranquila. Não foi 40 dias com o barco só assim, subindo, descendo. Não. Devia ter uma hora que caía todo mundo para um lado, em cima de um lado. Devia arrastar comida para tudo quanto é lado, junto com tudo. A arca passou pelo dilúvio. A arca passou pela destruição que teve toda no mundo. Mas quem estava dentro da arca não foi destruído. Deus não tirou Noé do mundo para destruir o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos nesse mundo, a gente tem que acordar amanhã cedo, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar. E você encontra ali com pessoas que... Mas você coloca a sua família dentro de uma arca de Noé e fala, meu filho, minha filha, a gente pode estar nesse mundo, pode vir o dilúvio que for, mas dentro da arca a gente tem a proteção. Amém? Construa uma arca de Noé para sua família. Amém? Aleluia! Tudo na nossa vida deve estar relacionado com Hebrom, com o monte do Senhor. Porque é em Hebrom que a gente recebe direção para o que fazer, seja na nossa vida profissional, familiar, ministerial, em tudo. É no monte do Senhor que a gente recebe direção. Não permita que a sua família se afaste do monte do Senhor, amém? Outro tópico interessante. Então, primeiro, para a gente recapitular. Construa sua família em Hebrom. Mantenha sua família dentro da igreja, amém? Construa uma arca de Noé para sua família ficar dentro dela. Deus não vai tirar a gente do mundo. A gente vai viver tudo que a gente precisa viver, passar todas as situações que a gente precisa passar aqui, mas dentro da arca nós estamos protegidos. E terceiro, a gente precisa atuar no mundo. Deus, em Apocalipse, no capítulo 1, diz que Deus nos escolheu para sermos reinos e sacerdotes. Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, para alcançar o lugar mais alto na sua categoria, para ser o melhor profissional na sua área. Amém? Ou alguém aqui foi chamado para ser cauda? Eu fui chamado para ser cabeça. Amém? Então a gente precisa atuar no mundo. A gente precisa agir no mundo. E é um mundo que está cheio de pecado, de perversidade, de maldade. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor vai esfriar. A gente vê isso assistindo o jornal. E você fala, bispo, então como? Porque eu quero ver os meus filhos também despontando profissionalmente, crescendo, alcançando lugares altos. Às vezes vai trabalhar com pessoas que não têm princípio nenhum. Como que eu vou fazer? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel. É um outro exemplo que eu acho fantástico. Você precisa agir no mundo
atuar no mundo, alcançar lugares altos no mundo, mas sem se deixar contaminar pelo mundo. Verso 8 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não se contamine com o que o mundo tem para te oferecer. Como o bispo Lúcio falou aqui, a nossa fonte de prosperidade não é o mundo, é em obedecer ao Senhor. Conselhos para você crescer profissionalmente, crescer como pai, como mãe, como filho, como pastor, não é lá no mundo que você vai encontrar. Bispo, mas tem pessoas bem-sucedidas lá? Tem. Mas a sua fonte para crescer, para ser mais que vencedor em todas as coisas, é o Senhor, não é o mundo. Olha o que acontece aqui. Capítulo 3 de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos esses 4, não se contaminaram com as iguarias do rei. Não consumiram aquilo que o mundo tinha para oferecer para eles. Eles abriram mão, eles falaram, não quero o que o mundo tem para me oferecer. Mas eles foram jovens que alcançaram lugares altos, que atuaram, que agiram num mundo pecaminoso, cheio de pecado, mas sem se contaminar. Capítulo 3, verso 12. Há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se a gente for traduzir aqui, gente, colocando hoje, os 3 eram como se fossem funcionários do rei. Direto do rei, eles administravam a província. O rei tinha colocado eles naquela posição. Você está entendendo? Colocando no mundo hoje, seriam funcionários. O patrão mandou fazer uma coisa e eles decidiram não fazer. Olha no verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha que tremendo. É assim que Deus quer que os seus filhos sejam. É assim que Deus quer que você seja. Não ceda às pressões do mundo. Não deixe o mundo contaminar você. Ah, mas é meu patrão. Se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Se eu não seguir o que ele está falando para eu fazer, eu não vou crescer, eu não vou ter espaço. É assim, é essa atitude que Deus quer que a gente tenha. É essa atitude que Deus quer ver os seus filhos tendo. Olha lá, vamos continuar. A ordem do rei, verso 22, era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Gente, vamos parar aqui só um pouquinho. Deus não livrou eles da fornalha. Assim como Daniel na cova dos leões, quando teve aquele mandato lá do rei, Daniel não obedeceu. Daniel continuou orando e buscando a Deus como ele buscava. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Os 3 foram jogados na fornalha. Daniel caiu dentro da cova dos leões. Deus quer que famílias tenham esse mesmo posicionamento, de não ceder às pressões deste mundo, de não se contaminar com o que o mundo prega, com o que o mundo diz
ser certo ou errado. Deus quer levantar famílias que vão se posicionar, que não vão abrir mão da sua fé em Cristo Jesus, da sua obediência à palavra de Deus, que vão permanecer firmes e vão falar igual esses 3 falaram. Se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se não quiser, eu não abro mão da minha fé em Cristo Jesus, da minha obediência à palavra de Deus. Deus pode me matar, me destruir no meio do fogo, no meio da fornalha. Eu não vou ceder às pressões deste mundo. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos viver em Hebrom, separados para o Senhor, consagrados ao Senhor, independente da gente estar passando pelo dilúvio, igual o mundo inteiro passa. A minha família está dentro da arca, amém? E Deus é tão tremendo. Vira para o seu irmão e fala: Deus é tão tremendo. Ele sempre, fala para o seu irmão, Ele sempre coloca um mais na história. Mas, contudo, entretanto, todavia, olha lá, verso 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Verso 25, e o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Isso aqui é o que acontece quando uma família serve ao Senhor. Isso é o que acontece quando você, pai, você, homem, que é sacerdote do seu lar, pega a sua família e constrói em Hebrom. Isso é o que acontece quando você, independente do que acontece no mundo, independente da situação que você tem vivido, escolhe estar dentro da igreja, estar dentro da arca. Quando você escolhe não se contaminar com o mundo. Gente, eu não estou falando de pecado não, tá? Esse não se contaminar com o mundo, eu não estou me referindo a pecado. Eu estou me referindo a princípios, a coisas que o mundo faz de um jeito. Era pecado Daniel beber vinho? Comer carne? Comer da comida do palácio? Não era. Foi uma decisão dele. Isso é o que faz a diferença, muitas vezes, entre um cristão e outro. Porque às vezes um cristão, ele fala: mas não é pecado. Então eu posso comer da comida real. Eu posso beber do que o rei bebe, do que serve no palácio. Não é pecado. Mas aí vem aquelas famílias que viram e falam: eu não quero me contaminar com as iguarias desse mundo. E aí Deus vem e faz isso. Muitas vezes Deus permite ir para dentro do fogo, ir para dentro da cova dos leões. Mas Ele sempre coloca um porém, um mais, um entretanto, um todavia. Essa é a diferença. Quando você, como autoridade na sua casa, no seu lar, levanta as mãos e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta suas mãos e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? 6. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso,
eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte gentulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Foi promovido de cargo. Começou a ganhar mais também, né? Cargo mais alto. Isso é o que Deus quer fazer na sua família. É isso que Deus quer fazer com seus filhos. Do mundo, do ímpio virar e falar: olha lá o Deus do Marcos. Olha o Deus do Paulo. Olha o Deus da Luísa. E aí você coloca o nome dos seus filhos. Porque os nossos filhos irão servir ao Deus Todo-Poderoso. Serão separados e consagrados ao Senhor. E vão ser usados para abalar as estruturas do inferno. Amém.